Olá, eu sou o Vinícius Moreira, professor de pediatria, professor da AFIA e também editor do AFIA Ped Papers, que você já deve conhecer lá do Instagram. Talvez você tenha chegado nessa página do YouTube, nesse canal do YouTube, pelo Instagram. Então, nos acompanhe por lá e nos acompanhe aqui também, porque aqui a gente vai ter vídeos mais longos, falando um pouquinho mais detalhadamente sobre as doenças, sobre a pediatria. E hoje, nesse vídeo especificamente, eu dou continuidade a um outro vídeo onde abordei doenças exantemáticas. Essa seria a parte 2, o vídeo 2 sobre doenças exantemáticas. No primeiro vídeo a gente falou de doenças exantemáticas virais sem vesículas, com ausência de vesículas. Exemplo, sarampo, rubéola, exantema súbito, eritema infeccioso, mononucleose infecciosa e, consequentemente, você já deve estar imaginando, nesse vídeo a gente vai falar de doenças exantemáticas virais com vesículas. A varicela, a doença mão-pé-boca. A gente vai falar de doenças exantemáticas relacionadas a bactérias, a escarlatina. E também vamos fechar com chave de ouro com aquela doença exantemática que ainda não tem agente etiológico definido. Se pensou em Kawasaki, pensou certo. Então, vamos lá, vem comigo. Muito bem, pessoal. Então a gente continua aqui falando de doenças exantemáticas. Se você não assistiu ao primeiro vídeo, volta lá e assiste, que vale a pena. É um bom estudo sobre doenças exantemáticas. E a gente começa com uma doença exantemática muito comum, até pelo fato do vírus ser extremamente contagioso, que é a varicela. Então já começo a famosa catapora, perguntando como se transmite a varicela. A varicela se transmite através de secreções respiratórias ou contato com o conteúdo das vesículas. Então, tanto transmite pelas lesões de pele como secreções respiratórias. Uma doença extremamente contagiosa. Para o interno da medicina, que roda lá no hospital, trabalha no Hospital Universitário Pedro Ernesto, lá no Rio de Janeiro, Hospital da UERJ, o interno que roda na pediatria, que não tomou vacina e nunca teve catapora, chance de pegar a varicela, a catapora, gigantesca. Sempre recomendo que tome a vacina. Uma doença altamente contagiosa, é praticamente impossível de você, não sendo imune, entrar em contato e não desenvolver a doença. Então, muito, muito contagiosa. Mas ainda bem, temos visto cada vez menos varicela, porque hoje em dia há uma vacina muito eficaz. Então, vírus vivo, atenuado, idealmente pela SBP faz com 1 ano de idade, com 15 meses a segunda dose, está resolvida, pelo menos diminui muito o risco de pegar uma varicela, uma catapora. Né? Muito bem. Quais são as lesões clássicas da varicela? Como a gente falou, a varicela é uma doença exantemática com vesículas, provocada pelo varicela zoster vírus e leva a lesões cutâneas que evoluem da seguinte maneira: pápulas que evoluem para pústulas, que evoluem para úlceras, que evoluem para crostas. Então tenho lá pápulas, vesículas, muitas vezes algumas viram pústulas, outras fazem uma úlcerazinha e fazem crosta. Lesões em várias fases de evolução. Isso é típico da varicela. Então a varicela às vezes pode confundir com o impetigo, né? Estou com uma varicela, começaram as lesões aqui no tronco. Será que é varicela? Será que é um impetigo? Mas quando eu tenho varicela, em geral não tenho lesão ultralocalizada, lesões mais espalhadas pelo tronco, lesões em orofaringe e detalhe, as lesões em diferentes fases de evolução. Isso é uma característica da varicela. No impetigo, todas as lesões mais ou menos estão no mesmo estágio de evolução. Na varicela não, eu tenho uma pápula aqui, uma pústula ali, uma crosta colar. Então, lesões em diversos estágios de evolução. Isso corresponde a lesões clássicas da varicela e típicas. Um padrão. E aí, é uma doença extremamente contagiosa. Eu tenho que pensar em profilaxia. Qual é a profilaxia para a varicela? A vacina. E qual é a profilaxia pós-exposição?
a vacina. Só que tem um detalhe. Varicela, a vacina da varicela é vírus vivo atenuado. Sendo com vírus vivo atenuado, a gente lembra que gestante não pode fazer. A gente lembra que imunodeprimido não pode fazer, que um recém-nascido não pode fazer. Então, um recém-nascido ou uma gestante ou um imunodeprimido exposto ao vírus da varicela, ele deve receber imunoglobulina específica contra o varicela zoster vírus, a famosa VISIG, que é a varicela zoster imunoglobulina. VISIG é a sigla. VZIG. Então, profilaxia pós-exposição para gestantes, neonatos e imunodeprimidos. Muito bem. Paciente adquire a varicela. Além do desconforto, do prurido intenso, etc., o prognóstico costuma ser bom. Mas há complicações? Sim. Em imunodeprimidos, eu posso ter complicações. Quais complicações eu posso ter em imunodeprimidos com varicela? Primeiro, ela pode levar à morte por uma pneumonia viral ou mesmo por facilitar uma pneumonia bacteriana. Ela pode levar à encefalite, ela pode levar à síndrome de Reye. Acredita-se que um paciente com varicela que faça uso do ácido acetil salicílico, nem é nosso hábito, né? Ficar fazendo aspirina, ácido acetil salicílico para febre, algo que o valha. Mas se eu fizer essa combinação de varicela com ácido acetil salicílico, há um risco do desenvolvimento da síndrome de Reye. Mas que raios são esses? Que raio é esse de síndrome de Reye? Pois é, síndrome de Reye é uma encefalopatia hepática, ou seja, houve uma lesão hepática grave levando à encefalopatia pela insuficiência hepática. Essa é a síndrome de Reye, que pode acontecer nessa combinação de vírus varicela zoster e o uso de ácido acetil salicílico. E, detalhe, também pode acontecer numa infecção por influenza e o uso de ácido acetil salicílico. Então, evite na gripe, evite na varicela o uso do ácido acetil salicílico. Varicela tem tratamento? É uma doença viral, mas que pode ser tratada com antiviral, o aciclovir. E quando é indicado o tratamento com aciclovir na varicela? Bem, vamos lá. Um neonato que se apresenta com varicela tem que tomar o aciclovir ou não? Preferencialmente sim, e venosa. Então, o paciente imunodeprimido merece tratamento com aciclovir. E mais, vamos imaginar a seguinte situação. O paciente desenvolveu varicela e foi o segundo caso na família. O paciente desenvolveu varicela e está em uso de imunossupressor, corticoide ou outro em doses elevadas. Ou corticoide em doses elevadas que tem um efeito imunossupressor. Ou o paciente está em uso de acetil salicílico por outro motivo. A gente já viu que o ácido acetil salicílico e varicela é uma má combinação. Qualquer um desses casos merece tratamento com aciclovir. O que eu acho no final das contas? Eu acho, opinião minha, que tendo uma medicação, podendo fazê-la em tempo hábil nas primeiras 24 horas, eu acho que sempre vale a pena. Mas como o prognóstico é considerado bom em crianças, então o adulto com varicela também deve tomar aciclovir, mas em crianças com menos de 13 anos, só vão ter indicação do aciclovir na varicela se for o segundo caso na família, se for um imunodeprimido, se estiver usando corticoide em dose alta, se estiver usando ácido acetil salicílico, mas você deve estar se perguntando que história é essa de segundo caso na família. Já explico. É o seguinte. Você é interno de medicina ou é médico, pediatra, entrou em contato com uma criança com varicela, contato fortuito e desenvolveu a doença. Muito bem. E você divide quarto com teu irmão. Teu irmão vai ficar em contato com você que pegou de uma maneira fortuita, assim, um contato muito breve, pegou a varicela. Só que seu irmão dorme no mesmo quarto que você e ele estará em contato com o vírus da varicela em grande quantidade durante dias antes de manifestar a doença. Então, a viremia do segundo caso na família durante aquele período é muito pior. Por isso, esse paciente deve sim fazer aciclovir nas primeiras 24 horas de doença. Muito bem.
Então já entendemos aí o aciclovir na varicela. Como diferenciar a varicela de outras doenças exantemáticas? Primeiro, presença de vesículas, depois esse padrão muito típico de lesões em vários estágios de evolução. Esse é o grande diferencial na varicela. Reforçando que hoje em dia a gente tem uma vacina e a tendência é que no futuro, os nossos futuros médicos, né, daqui a 10, 20 anos, um médico tenha dificuldade, creio eu, de reconhecer a varicela pela não frequência de incidência de varicela. A vacina tende a reduzir os casos a próximo de zero. Então, ultra indicada a vacina, né? Lembrando que devemos ficar atentos para lesões em vários estágios de evolução com presença de vesículas, principalmente no paciente não vacinado. Então, nesse, pode ser a varicela, sim. Fique atento. Próxima doença viral com vesículas. Doença mão-pé-boca, exantemática com vesícula. Doença mão-pé-boca. Agente causador da doença mão-pé-boca. Coxsackie A16, enterovírus 71, enterovírus. O Coxsackie A16 é um enterovírus, né? E quais são os sinais clínicos característicos da doença mão-pé-boca? Tudo começa com uma amidalite viral. Odinofagia, halitose, muitas vezes gânglio, e você vai examinar, a mãe fala, tá com problema na garganta, eu já vi em casa, tá com mau hálito, tá com halitose, e você olha de fato, a orofaringe está hiperemiada, mas ao invés de pus, você vê vesículas, ou mesmo úlceras, depois de romperem-se as vesículas. Essa é a famosa herpangina. E junto à lesão na orofaringe, há uma evolução muitas vezes para vesículas em mão e pé, dorso da mão, dorso do pé, mas pode ser na região plantar ou na região palmar, mas vesículas em mãos e pés. Então, vesículas, úlceras, orais em mão e pé, doença mão-pé-boca. Doença viral pelo Coxsackie A16, tratamento apenas sintomático. E detalhe, é aquele paciente que tem essa amidalite, que é viral, e que a mãe chega no consultório, no ambulatório, doutor, qual é o antibiótico? Nesse caso não tem antibiótico, é só anti-inflamatório ou analgésico. Muito bem. Essa doença mão-pé-boca tem um período de incubação longo ou não? Doença mão-pé-boca tem um período de incubação curto, 4 a 6 dias. E, ocasionalmente, ela pode levar a complicações. Então, pergunto a vocês, ela pode levar a complicações? Resposta, infelizmente, sim. A meningite asséptica viral pelo enterovírus, pelo Coxsackie A16. Outra complicação, essa rara, porém muito ruim, miocardite viral pelo Coxsackie A16. Então, uma complicação grave. Diagnóstico da doença mão-pé-boca, esse quadro clínico típico com a herpangina, com as vesículas em mãos e pés, mais sintomas sistêmicos de febre, às vezes diarreia, às vezes só a febre, com uma evolução rápida e benigna. Na maioria das vezes, quando não se complica, coisa raríssima, como uma miocardite, por exemplo. Né? Tratamento, qual seria o tratamento? Suporte com hidratação, alívio dos sintomas, doença autolimitada, né? Apenas suporte é suficiente. Próxima doença exantemática. Agora a gente vai falar de uma doença provocada por uma bactéria e que tem exantema. Qual foi a selecionada? A escarlatina. Escarlatina tem qual agente causador? Escarlatina é provocada pelo Streptococcus pyogenes, o beta-hemolítico do grupo A de Lancefield. É aquele relacionado à febre reumática? É. Então, uma amidalite bacteriana pelo Streptopyogenes é o início da escarlatina, que tem alguns sinais clínicos característicos. Quais são esses sinais clínicos característicos da escarlatina? Esse paciente, além da amidalite bacteriana, purulenta, gânglios, petecas em palato mole, ele tem características clínicas que são típicas da escarlatina.
palidez perioral. Então tem uma vermelhidão da face com uma palidez perioral, famoso sinal de Filatov. Linhas de pastia, linhas vermelhas aqui na fossa antecubital que não somem a dígito pressão. Então, sinal de Filatov, linhas de pastia, sinais clássicos da escarlatina. Quando aparecem, eu sei que aquela amidalite com pus, que até poderia ser viral, é bacteriana, porque é pelo Streptococcus pyogenes. Detalhe, o que leva a vermelhidão, ao exantema, é a produção de toxina eritrogênica. Então, a particularidade da infecção estreptocócica levando a um quadro de escarlatina é que esse estreptococo é produtor de toxina eritrogênica, que leva a esse exantema na face com palidez perioral, sinal de Filatov, linhas de pastia, leva a um exantema no tronco que tem um aspecto de uma pele de ganso, como diria o outro, como diria o Nelson, só que nunca segurei um ganso, então a outra descrição é como se fosse uma lixa. Então é esse o exantema da escarlatina. Muito bem. Esses são os sinais clássicos. E para fazer o diagnóstico? Suave de orofaringe. Vai me mostrar o streptococo, tá? Tem aquele strep test, que é um teste rápido, mas se não for positivo, como a sensibilidade não é tão alta, a gente passa para a cultura e vai mostrar. E o tratamento recomendado para a escarlatina? Bem, o tratamento recomendado para a escarlatina é a penicilina. É a penicilina, certo? Podemos fazer ampicilina, amoxicilina, cefalexina. E aí, logo a seguir, eu pergunto, e o tratamento para a escarlatina em um paciente que seja alérgico à penicilina? Eu posso fazer uma clindamicina? Posso. Posso fazer um macrolídeo? Posso. Posso fazer sulfa? Olha que interessante, a sulfa é importante, é eficaz em prevenir uma infecção estreptocócica, mas não para tratar. Então, para tratamento, a sulfa não seria uma opção. Posso fazer uma cefalosporina de primeira geração? Posso. Contanto que o paciente não tem história de anafilaxia com a penicilina, porque eu lembro que anafilaxia em uso de penicilina, risco de 10 a 15% de anafilaxia com cefalosporina. Então há uma reação cruzada aí. Se o histórico de alergia à penicilina foi anafilaxia, não use cefalosporina. Prefira uma clindamicina, prefira um macrolídeo, certo? Muito bem. Quais complicações podem surgir na escarlatina não tratada? A escarlatina em si é uma doença benigna, autolimitada. Porém, o não tratamento do estreptococo pode levar futuramente, pode não evitar o não tratamento, ele acaba não evitando que aquela infecção estreptocócica em pacientes suscetíveis evolua com febre reumática, que é um fenômeno imunológico. Detalhe é, outro fenômeno imunológico relacionado ao streptopiógenes é a GNDA, glomerulonefrite difusa aguda pós-estreptocócica, mas essa não é afetada pelo uso do antibiótico. Use ou não o antibiótico, em suscetíveis ela vai acontecer como um fenômeno imunológico pós-infecção estreptocócica. Já a febre reumática, quando eu faço antibiótico para tratar os streptopiógenes na garganta, estou fazendo de fato uma profilaxia primária, diminuindo muito o risco da febre reumática se manifestar. Muito bem. E para a gente fechar a escarlatina, qual seria o período de incubação da escarlatina? É uma incubação rápida, uma transmissão pelas gotículas do estreptococo, entre 2 a 5 dias, uma incubação muito rápida da escarlatina. Tá? Lembrando que a resposta à antibiótico terapia é muito boa. E aí, nesse ponto aqui exato, eu vou precisar fazer uma pequena cisão, uma pequena divisão. Sim, porque os nossos assinantes que fazem o curso preparatório para o TEP, que fazem o curso preparatório para o título de neonatologia, que fazem nosso curso de emergências para ficarem aptos cada vez mais a atender no pronto-socorro, para os que fazem curso de atualização, para esses a gente dá um a mais, um plus, que é uma continuidade desse vídeo. Um apêndice, uma cereja do bolo. Se você quer participar também, já disse as opções de curso, que são muitas. Atualização, emergências. Eu vou fazer a prova do TEP.
preparatório para o TEP. Quero fazer a prova do TEM, preparatório para o TEM. Tudo isso a gente tem. Então, vem com a gente e participa do processo integralmente, que eu tenho certeza que você vai tirar um ótimo proveito.